Boa noite, amados, e bem-vindos a mais uma aula de Química. Gostaria de agradecer e parabenizar a todos que responderam o simulado de Química. Saibam, mesmo aqueles que não responderam ainda ou que não me enviaram, que o simulado vale 6 pontos para somar com todas as atividades e trabalhos que a Pro já solicitou de vocês, tá bom? Então, por favor, não deixem de me entregar, para depois não reclamarem, tá bom? Vamos relembrar. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, isto é, tem massa e volume, correto? Toda a matéria é feita de uma determinada substância. Tais substâncias são formadas por átomos, como por exemplo, a matéria, o líquido água, do slide a seguir. Você tem aqui o líquido água, é a matéria, certo? E você sabe que o líquido água ele é feito de inúmeras moléculas de água, H2O. Então, a substância química da qual é feita a água é a molécula de água, as moléculas de água. E os átomos dos quais é feito as moléculas de água são os átomos de hidrogênio e oxigênio. Isso vocês já sabem desde a nossa última aula. Hoje vocês vão iniciar o estudo do átomo. O estudo do átomo. O átomo, como vocês já sabem, é a constituição química da matéria, a constituição química principal da matéria. São eles que formam as moléculas, as substâncias químicas. E se a gente for olhar para um átomo individual, vocês vão descobrir que o átomo ele é dividido em duas partes. O núcleo, que é essa região central, tá? Isso aqui é o núcleo, tá? E você tem toda essa região aqui, ó, ao redor do núcleo, representado por essas linhas imaginárias aí, essas órbitas, que é a eletrosfera. Então vamos recapitular. Um átomo ele é dividido em duas regiões: o núcleo e a eletrosfera. OK? Vamos aprofundar? O núcleo é a região, o núcleo é a região central, é onde se encontra quase todo o peso de um átomo, que é formado por dois tipos de partículas, os prótons. O núcleo do átomo contém dois tipos de partícula, os prótons, que são as cargas positivas presentes no átomo, e os nêutrons, que são partículas sem carga, carga zero, certo? Os nêutrons existem ali apenas para equilibrar a força de atração entre os prótons, que são as cargas positivas, e as cargas negativas do átomo. Vamos recapitular o que é o núcleo? O núcleo é a região central do átomo, onde se concentra quase toda a massa do átomo, o peso do átomo. Portanto, ele é formado por dois tipos de partículas: os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que são partículas sem carga. E aí, ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera. A eletrosfera é toda a região ao redor do núcleo, formada por partículas muito, mas muito leves, 1836 vezes mais leve do que o núcleo. Isso explica por que o núcleo carrega consigo quase toda a massa do átomo, tá? Mas na eletrosfera encontram-se partículas também. Essas partículas são partículas carregadas negativamente, carregam cargas negativas dentro dela. Ao contrário dos prótons, que são positivos, os elétrons que estão situados na eletrosfera são cargas negativas do átomo. Então vamos recapitular? O átomo é dividido em duas regiões. Quais são elas? O núcleo e a eletrosfera. O núcleo é a região central, onde se encontra quase toda a massa do átomo. Porque nele se encontram dois tipos de partícula: os prótons, que são partículas carregadas com cargas positivas, e os nêutrons, partículas sem carga, carga zero. Ao redor do núcleo se encontra uma região chamada de eletrosfera, que abriga
partículas muito, mas muito, 1836 vezes mais leve do que a massa do núcleo, que são elas, os elétrons, partículas carregadas com cargas negativas. Agora, fixem bem isso na memória. Prótons, carga positiva. Elétrons, carga negativa. Nêutrons, partículas sem carga nenhuma. Onde se encontram os prótons e os nêutrons? No núcleo do átomo. Onde se encontram os elétrons? Ao redor do núcleo, na eletrosfera. É fácil de você lembrar. Elétron vem de eletrosfera, ok? Aí essas regiões abrigam essas partículas aí que a Pro acabou de mostrar. Os elétrons, os prótons e os nêutrons, ok? Estamos falando de partículas formadoras do átomo. Os prótons, agora os conceitos básicos, tá? Prótons são partículas carregadas com cargas positivas que estão situadas onde? No núcleo do átomo. Nêutrons são partículas sem cargas, portanto são neutras, isto é, carga zero. Estão situadas onde? No núcleo do átomo. Já os elétrons são partículas carregadas com cargas negativas que estão situadas onde? Na eletrosfera do átomo. Pessoal, isso agora foi para revisar e bater fundo. Não é possível que vocês vão esquecer isso. Com outros conceitos importantes. Como é que eu faço para eu saber qual é a quantidade de prótons, isto é, a quantidade de cargas positivas que estão no átomo? Reconhecendo o número atômico ou o número de prótons. É a grandeza que mede a quantidade de cargas positivas que está situada no núcleo do átomo. Então, vamos lá. Toda vez que vocês ouvirem falar nessa palavrinha aqui, ó, número atômico ou número de prótons, a Pro está se referindo ao número de cargas positivas que estão no núcleo de um átomo. Beleza? Número de nêutrons corresponde ao número de nêutrons, ou seja, de partículas sem cargas que estão situadas no núcleo do átomo. Número de elétrons corresponde ao número de cargas negativas, isto é, ao número de elétrons que estão situados na eletrosfera do átomo. Ficou claro essas três definições, amados? Porque vocês precisam saber delas para poder aprender a calcular a massa de um átomo. Lembre-se que se eu posso medir a quantidade de carga positiva, a quantidade de prótons, não é isso? A quantidade de nêutrons e a quantidade de elétrons, então esse átomo ele vai ter uma massa total, chamada de massa atômica, que corresponde à massa total do átomo, ou isto é, a massa do núcleo mais a massa da eletrosfera. Ou melhor, a massa do núcleo, já que ela abriga quase toda a massa do átomo. Lembram-se quando a Pro falou agora há pouco que a massa de um elétron é 1836 vezes menor do que a do núcleo. Então, a massa do elétron é praticamente nada em relação ao núcleo. Então, toda vez que a gente se referir numericamente, matematicamente falando, à massa de um átomo, a gente está se referindo praticamente à massa do núcleo. O que é que tem no núcleo? Prótons e nêutrons, não é isso? Então, a massa atômica ela é numericamente medida pelos prótons mais os nêutrons. Não são eles que estão no núcleo? E quase toda a massa do átomo não está no núcleo? Então, prótons mais nêutrons, quantidade de prótons mais quantidade de nêutrons vai me dar o quê? A massa atômica, isto é, a massa de um átomo. Cálculos envolvendo as partículas formadoras do átomo. Essa aqui é a representação matemática de um átomo, tá? A gente representa sempre por essa letra X. A gente representa sempre por essa letra X maiúscula, tá?
Aqui na parte inferior, do lado direito, a gente costuma colocar o número de nêutrons. Do lado esquerdo, o número de prótons. Na parte de cima, do lado direito, ou ao lado do átomo, pode ser também, tá? A gente coloca o número de elétrons e do lado esquerdo, na parte de cima, a gente coloca o número de massa, que é nada mais, nada menos do que o número de prótons, o número atômico, mais o número de nêutrons. Tá vendo esse P aqui? Representa o número de prótons. Esse Z aqui representa o número atômico, que são a mesma coisa. Tanto faz a Pro dizer número de prótons é tanto, como a Pro dizer número atômico é tanto. A Pro está se referindo ao número de cargas positivas que se encontram no núcleo do átomo, tá? Então, a massa será sempre igual ao número de prótons ou número atômico, é a mesma coisa, mais o número de nêutrons. Ok, pessoal? Ficou claro isso? Aí a Pro cita aqui uns exemplos, ó. Eu tenho aqui um átomo, eu quero saber o número de massa desse átomo, cujo número atômico é 40 e o número de nêutron é 48. Que é a massa? Número de prótons mais número de nêutrons. Então, eu pego 40 mais 48, isso daqui vai dar 88, a massa atômica desse átomo aí. Ok, queridos? Sempre assim. Olha outro caso aqui. Eu tenho um átomo cujo número atômico, o número atômico é 51 e o número de nêutrons é 53. A massa vai ser 51 mais 53, que deu 104. Facílimo, hein? Olha outro caso aqui. Um átomo cujo número atômico é 72 e o número de nêutrons é 80. A massa vai dar 72 mais 80, 152. Ah, gente, é moleza isso. Agora a Pro vai deixar esses exemplos aqui, essas questões exemplos. Vocês vão tentar fazer, tá? E a Pro, na próxima aula, vai tirar dúvidas e mais dúvidas, tá ok? Não são obrigados a fazer hoje, não. Pode deixar para fazer na próxima aula, tá bom? Pro não tá obrigando ninguém a fazer essas atividades hoje, porque durante esse período pesado aí da segunda onda da Covid-19, nenhum professor tá a fim de sobrecarregá-los, certo? Porque a Pro sabe que a maioria de vocês são trabalhadores. Vocês vão dando uma olhadinha, quem conseguir resolver, beleza. Quem não conseguir, não se preocupe, que na próxima semana a Pro vai tirar dúvidas de todos, tá ok? Quem conseguir responder pode me enviar no privado, tá bom? Que a Pro corrige. Tá ok? Beleza? Foi boa a aula de hoje. A Pro espera que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.